Agora que a gente já aprendeu a ver os elementos visuais, aí sim a gente pode começar a conversar sobre composição. Então eu tirei aqui duas noções básicas, né, as principais, para a gente pensar na composição. Então a composição vai ser feita de semelhanças e contrastes e proporções, né? O que seriam as semelhanças? São as sequências rítmicas, né? Semelhanças e o que eu posso dizer aqui depois, se eu quiser criar um contraste, por exemplo. Eu tenho aqui uma ideia de contraste. Quando a gente vê aquela repetição linear, né, que a gente trabalhou na cortina da obra do Vermeer, aquilo ali é um ritmo, né? É uma sequência de semelhanças e ele vai e quebra ela com uma diagonal. Aqui, se eu estiver pensando, ó, eu tô com uma sequência aqui de elementos e quebro essa sequência com um elemento que é diverso, que é diferente. Então eu vou criar aqui essa ideia de semelhanças e contrastes e os ritmos, né? Que eu vou começar, tô com um ritmo, outro ritmo, vem outra aqui que não tem a mesma ideia. Esse ritmo é quebrado aqui, ó, né? Eu tô vindo com imagens semelhantes, quebra aqui. Então aqui eu crio um drama, uma tensão. Tudo bem que as minhas formas aqui são super simples, só pra gente ter uma ideia do que eu tô falando. Não tô complicando, não. Só pra gente pensar. Então vamos lá. Vamos pensar aqui numa composição. A gente pode fazer essa ideia também ficar cada vez mais elaborada, né? Então eu tenho aqui um elemento. Posso começar aqui, ó, com 2 elementos e de repente eu coloco um outro elemento. Isso também, ele tem um pouco de semelhança, mas são diferentes, né? São quadrados, digamos assim, e tem arestas, e esses aqui não, estão 2 para cá, 2 para lá. Assim ele tá até, ó, uma sequência até rítmica aqui. Vou quebrar isso de novo. Então aqui, eu dou um intervalo diferente no meu ritmo aqui, ó. Ó, assim ficou melhor. Não ficou, não? Eu dou um intervalo, eu tenho um, tenho outro, que são próximos, e aí, ó, eu quebro eles com esses 2 outros elementos aqui. Enfim, eu vou fazendo nessa meu estudo aqui, o que eu quero trabalhar. Então, o que é a proporção agora? A proporção é quando eu tenho um elemento e começo a pensar na relação que esse elemento tem com os outros elementos da minha composição. E aí eu vou começar a pensar, eu vou tirar um como referência, aqui, minha bolinha. Quanto que desse eu preciso para criar esse outro elemento? Talvez, ó, 2 bolinhas mais um pedaço. Ou então vamos ver aqui, ó. Talvez eu consiga esse aqui. Assim, perfeito, ó. Eu vou precisar desses 2 elementos juntos, a relação de proporção é essa. Esses 2 elementos me dão a altura desse de cá. Então, dentro do meu desenho, na hora que eu for pensar nisso, eu tenho que me organizar. Eu vou medir, vou tirar um como referência para ir medindo entre os outros. Eu não preciso ter uma régua. A ideia da proporção é justamente essa. Eu não preciso de uma régua para eu poder ver os elementos. Aqui tem 20 centímetros, aqui tem 22 e esse tem 1. Sei lá, tô inventando. Mas a ideia é essa, não é preciso dessa régua. Eu tenho que tirar um elemento como referência e partir dele para ver se as outras coisas estão juntas, estão conversando de uma maneira harmônica, né? Para que eu veja se aquilo tá saindo ou não. Então vamos fazer aqui um exercício. Vamos voltar aqui, vamos pensar quem são esses semelhanças e contrastes. Semelhanças e contrastes e ritmos a gente falou quando começou lá na ideia da linha, né? Então vamos fazer uma composição aqui, ó, que seja interessante para o nosso trabalho aqui. Vamos estudar isso aqui, ver se ele está funcionando. Ó, acho que aqui tá indo. O que eu tenho aqui, então? Vamos botar aqui no cantinho. Eu vou ter uma ideia, mais ou menos,
que é esse aqui. Né? Eu tô meio que organizando isso aqui e aqui. Pensar que isso aqui tá meio que na diagonal. Como se eu tivesse 2 linhas na vertical e 2 aqui, ó, na diagonal. Isso aqui. Eu tô com esses ritmos aqui. Mas eu posso quebrar mais ainda esses ritmos, né? Então, vamos pensar aqui. Se eu jogo esse pra cá na frente, ó. Assim. Jogo um pra cá, outro pra cá. Eu também tenho outra quebra. Eu vou ter um assim. Aí agora eu não sei se vocês têm essa impressão. Me parece que aqui ficou mais na horizontal, ó. Aí eu tenho uma diagonal aqui. Aliás, e aqui. Na verdade, esses dois estão fazendo uma diagonal pra cá. Deixa eu botar isso em bolinha. Depois, ó, fechar aqui. Tem alguma coisa assim. Tá mais ou menos assim. Esse aqui tem mais tensão do que esse de cá. É isso que a gente começa a descobrir. Se eu tenho os elementos soltos, eu posso começar a pensar nesse tipo de ideia de composição. Fica a dica de exercício. Você pode pegar elementos soltos, ó, geométricos mesmo, e ir testando para ver o que funciona. O que é interessante para o seu trabalho. Põe um em cima, outro lado, assim, não precisa pensar no que isso vai virar. Você pode só pensar que são elementos e que aí a gente está compondo o que a gente quer criar com eles, o que funciona. Posso jogar assim para lá, para cima, para baixo, deita aqui, faz um em cima do outro. Tem uma infinidade de possibilidades onde eu posso criar. Não pode ser mais de um elemento, pode ser, aqui tem 4, podem ser 5 elementos. Na verdade, até elementos ímpares são mais interessantes do que elementos pares. Eu posso pensar nisso também. Às vezes a composição se dá melhor quando eu tenho menos elementos. Enfim, daí vai ser uma pesquisa muito pessoal do que você gosta, do que você quer trabalhar, até os elementos que você trabalha, como é que eles ficam bem. Então, vai depender muito da sua mensagem. Mas, de qualquer maneira, a noção é essa. O que eu vou criar? Ritmos e tensões para eu trabalhar e o meu trabalho ficar interessante. E sobre a proporção, né? Vamos voltar lá e fazer um exercício. Se eu tenho aqui, vou botar aqui e eu vou pensar. Eu tenho aqui, ó, isso para isso. Então, na hora de eu desenhar, eu vou desenhar um. Vou partir de um. Então, eu tô partindo do elemento maior. Eu tendo a partir do elemento maior. Eu acho mais fácil. Mas pode ser de qualquer um. Tendo um como referência, já funciona. Agora eu vou ver aqui, ó. Quantos desse, né? Um, mais ou menos na medida do lápis, ó. Aqui, o meu lápis corta aqui, eu tenho... Não tenho ele todo. Então, ele tá acima da metade. E não tá no meio. Então, ele vai dar aqui, ó. No outro. E agora esse? Eu colocando aqui, aonde é que ele se encontra? Também. Tá um pouco acima da metade. Tá aqui. Mais ou menos. Então, em proporção, ele tá mais ou menos ali. Pode ser até um pouco menor. E ele tá aqui. Certo? Então, na hora de ver, esse espaço vazio também é importante, ó. Para eu ir acertando aonde eu vou colocar os meus elementos, aonde é que eu vou inserir eles para poder funcionar. Então, eu posso pensar que a proporção é justamente aqui, ó. Eu tirei essa frase também do livro da Faiga. A proporção pode ser definida como a justa relação das partes entre si e de cada parte com o todo. Ela é verdadeiramente a medida das coisas. Então, quando ela fala a medida das coisas, não é a régua que a gente vai usar para medir. Pode até usar a régua. Você pode fazer isso proporcionalmente com a régua. Mas quando a gente está falando mais de desenho livre, ou uma pintura, não precisa
precisa dessa régua. O que você precisa é pensar nisso, ó. De quanto de um que eu preciso para chegar no outro. E esse vazio, como é o vazio? O vazio também pode ser um elemento para me ajudar a enxergar essas partes. Então, a proporção é isso. E a gente vai ver como proporcionalmente as coisas se encontram. Então, também fica a dica aí para fazer um exercício. Pega elementos que você tenha, recorte, vá vendo quantos de um precisa do outro, e assim a gente vai começando a treinar a visão. Ou se não quiser brincar com os elementos, pegue fotos de naturezas mortas, que são as mais fáceis para a gente poder começar a enxergar isso, que é o que da onde a gente vai chegar lá. Também aqui nos nossos exercícios, é onde a gente vai chegar e ver melhor esses espaços vazios. Antes de fazer isso calculando um rosto, que é algo mais complexo, começa com os elementos mais simples. Então, o que a gente está pensando que a gente vai juntar mais à frente? A mesma coisa aqui, a gente destrinchou um pouco a ideia da composição, que a gente vai ver o ritmo, né, aonde os elementos estão dispostos e conversando entre eles, e essa proporção que eles têm, para poder a gente criar uma ideia interessante para ver. Agora vamos pensar um pouquinho em onde a gente vai colocar esses elementos. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre uma orientação espacial. O que seria isso? Dentro do meu espaço disponível para eu trabalhar, minha folha de papel, a minha tela, a minha parede, o que eu estiver pintando, é o meu espaço, é aonde eu vou organizar os meus elementos visuais. Dentro dessa orientação espacial, a gente também tem alguns pontos que ficam mais interessantes para a gente organizar ali visualmente os nossos elementos. Então vamos pensar no seguinte. Quando eu traço aqui, uma linha aqui no meio, eu vou ter um elemento que está dividindo o espaço praticamente no meio. Essa linha aqui, ó, ela é muito forte. É uma linha rígida, uma linha muito dura. Tudo que eu coloco aqui chama muita atenção, mas ao mesmo tempo fica muito estático. Ele vai ficar parado. Se eu desloco essa linha, um pouquinho que seja, ou para a direita ou para a esquerda, ela já vai criar aqui um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser mais agradável aos olhos de quem vê. Então, geralmente, a gente vai desenhar uma árvore e não vai ver uma composição numa paisagem com uma árvore no meio. Você vai ver a árvore deslocada para um lado. Então, essa mesma linha de tensão aqui, ó, eu posso conversar também, uma vertical, posso conversar com a horizontal. Essa horizontal aqui no meio, esse ponto também, ó, geográfico aqui do trabalho, ela é muito forte. Então, se a gente desloca isso um pouquinho, vou deslocar agora para cá, assim, ó. Se eu coloco aqui uma árvore, minha linha do horizonte mais para baixo, por exemplo, numa paisagem, ela fica mais agradável do que uma composição como essa, dentro do espaço, onde eu vou colocar os meus elementos. Então, aqui são áreas muito presas dentro da obra, né? São elementos muito duros e que conversam aqui numa rigidez muito intensa. Se a minha intenção for isso, ótimo, posso fazer. Se não, pensar em deslocar eles para outros lados, para outros pontos dentro do meu trabalho. Mesma coisa eu posso pensar se eu começar a traçar uma diagonal aqui, ó. Essa diagonal vai ficar super forte aqui, porque ela tá de um canto ao outro. Isso ainda faz com que meu olho venha para cá, vá para lá e desapareça do trabalho. Se eu desloco ela um pouquinho só, aí ela já funciona melhor. Fica a mesma ideia que acontece aqui, eu dou uma desequilibrada. Então, eu crio aqui outras situações. E aí meu olho começa a passear aqui melhor. A mesma coisa vai acontecer se eu troco, né, essa intenção de local. Se eu jogo mais uma para cá, se eu jogo uma diagonal para lá e outra para cá, assim, eu vou criar de novo aquele ponto geométrico aqui no meio e que vai fazer a mesma intenção de cá.
vai começar a ficar muito duro. Por mais que eu crie diagonais que me lembram um pouco de movimento, eu prendo elas aqui. E se eu começo a pensar em outras situações, pode ser para cá, assim, se eu tiro, né, também o ponto geométrico ali do meu trabalho, ele já começa a criar tensões em outras áreas mais interessantes do meu trabalho, né? Eu tenho duas para cá, mas corta uma para cá, eu vou conversando aqui de uma maneira melhor. Então, já é um outro ponto para eu conversar aqui com o meu trabalho. Eu evito essas rigidezes aqui. Eu penso neles num modo mais solto, mais fluido, mais simples da gente trabalhar. Então, quando a gente fala de orientação espacial, é para lembrar disso. Aí existem pontos muito tensos, muito fortes dentro do espaço, que são esses aqui. Se eu começar a cortar isso aqui para cá, para cá, para cá também, ó, eu vou continuar criando esses outros pontos. Aqui, aqui, aqui. São áreas muito rígidas. Se eu quero criar situações interessantes, eu vou começar a desequilibrar isso, ou seja, eu vou escolher um para cá, ó. Eu tiro esse desenho da rigidez, porque eu tirei o meu elemento do centro e joguei para o outro lado. E joguei para baixo, mas não tenho nada que continue em cima, certo? Aquele ritmo que a gente falou, se eu continuo fazendo isso num ritmo igual, aí eu não vou ter nenhuma tensão, nada para minha composição ficar interessante. Ela vai ser monótona, vai ser um excesso de repetição, certo? Então aqui, né? Se eu jogo aqui, isso aqui pode ser um trecho disso aqui, né? Se eu começo a criar elementos aqui diferentes, eu posso fazer uma coisa interessante, ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí sim, eu começo a criar um pouquinho mais de dinamismo, mas de qualquer maneira, tudo está interligado nesses pontos super duros. Então, eu ainda estou criando dinamismo, mas dentro de uma composição mais rígida, certo? Não quer dizer que é certo ou errado. Depende do que eu quero. Se eu começar a buscar uma arquitetura renascentista, por exemplo, dentro de uma pintura, eu vou ver isso aqui demais, mas a ideia era um equilíbrio, era uma ideia muito forte de organização espacial. Aí, se eu vou comparar isso com um trabalho no barroco, eu vou ver essas diagonais, ó, a todo momento. Então, eles estão trazendo um desequilíbrio àquele cálculo que estava lá. Então, uma época isso era legal, em outra época vai aparecer isso. Agora, se eu quero tirar, né, equilibrar pesos e tensões e não só essas rigidezas, eu tenho que começar a pensar em deslocar desses pontos que são muito fortes dentro do meu espaço, certo? É isso que a gente pode escolher. Então, uma boa composição vai acabar me ajudando a criar uma relação interessante com o meu observador. E essa relação também tem que estar de acordo com a mensagem que eu estou passando dentro da minha imagem, para ela ficar interessante. Então, aqui pensamos também um pouquinho sobre essa orientação espacial. Então, agora vamos brincar aqui mais um pouquinho com as minhas figuras. Vamos tentar pensar num desenho, numa composição interessante para o próximo trabalho que a gente vai começar. Vamos organizar ela aqui, ó. Vou botar ela aqui. Deixa eu ver. O que eu quero? Tenho isso? Talvez. Não, vou botar aqui primeiro. Esse aqui. Esse aqui. Eu quero esse aqui mesmo. Ele aqui vai ficar melhor. Deixa eu ver se isso aqui na frente tampando. Não, vou mais... Aqui. Então tá. Vamos pensar que isso aqui pode ser nossa composição. Então, eu tenho um elemento aqui atrás. A minha estrutura vai ser essa. Um elemento, um aqui na frente, outro aqui e um outro aqui. Acho que eu vou jogar até mais pra cima, ó. Aqui, pronto. Um outro mais pra cima, pra cá. Então, eu vou começar a esboçar isso aqui. Eu tenho um elemento grande.
que vai se encaixar aqui. Um elemento que tá mais à frente. Outro aqui. E outro aqui. O que a gente fez, ó? Joguei minha linha, vamos pensar aquela linha aqui, ó. A linha que tá tortinha, mas aquela linha que a gente pensou, ó, ela não tá no meio do papel, tá pra baixo. Botei ela pra cá. E aqui nosso elemento, o centro aqui, o centro dele não tá no meio do quadro, né? A composição que a gente pensou, jogou pra cá. Não tá no centro do papel, tá fora. Tá deslocado pra cá. E eu tenho aqui meus outros elementos pra trabalhar. Dentro da proporção aqui que eu desenhei, talvez isso aqui tenha que subir um tiquinho mais. Né? Aqui tem um, aqui tem outro. Pronto. Então, começamos um esboço de alguma coisa. Vamos ver o que essa coisa vai virar. Eu tenho aqui só o elemento geométrico. Agora eu vou imaginar o que esses elementos podem virar. Eu vou dizer que essa aqui vai virar uma garrafa. Esse meu elemento aqui. Eu vou começar a transformar esse retângulo em uma garrafa. Vou desenhar e vou fazer a garrafa aparecer. Então eu posso até imaginar uma composição sem saber exatamente o que eu vou fazer em cima. Eu posso deixar minha composição assim, com esses elementos, ou eu posso criar uma narrativa para ela também. Então vamos pensar aqui. Uma garrafa. Essa linha do meio aqui. Vou botar aqui uma área de corte aqui da garrafa. E vou criar o desenho da garrafa. De qualquer maneira, o início, ó, é bem geometrizado. O início tá todo... Só tô achando que as proporções entre as áreas, para começar a desenhar. Então aqui... Depois disso, eu vou começar a acertar aqui os elementos. E aí, que meu objeto vai começar a virar o que eu quero que ele seja, né? A representatividade aqui do que eu tô imaginando. Vou transformar aqui na garrafa. Então, eu tenho uma garrafa. Vamos ver se ela tá ficando certinha. Nessa hora, se vocês precisarem mexer no papel, mexam de lá pra cá. Eu não vou mexer para não atrapalhar vocês vendo, mas eu gostaria de estar rodando ele aqui para poder desenhar melhor. Então, vamos pensar aqui. Temos a nossa garrafa. Esse outro elemento aqui, eu vou fazer um elemento que eu não quero que chame muita atenção. Quem vai chamar mais atenção é esse grupo de cá, tá vendo? Vou botar esse aqui que estão com cores de contraste e esse aqui eu quero que não chame muita atenção. Esse cubo aqui eu vou inventar, vou transformar ele numa sacola. Uma sacola que tá umas frutas. Eu pensei aqui umas frutas, aqui a sacola de frutas e uma garrafa. Trouxe um pouco mais de movimento aqui para o meu elemento.
trago aqui um pouco mais de coisa, para não ficar vazia, como se fosse uma sacola plástica transparente. Vamos pensar nela assim. E aqui vou continuar desenhando as frutas que estavam aqui dentro. Mas agora essas estão do lado de fora. Então aqui eu tenho aqui meus elementos. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar as linhas que não me interessam. Eu vou tirar isso de dentro do meu trabalho aqui. Aquelas linhas geométricas que começamos, a gente não precisa mais delas agora. Elas já foram úteis. Apaguei aquele excesso de linha que não me interessa mais. E eu deixei aqui só o que eu quero trabalhar, que é o desenho, que aqueles elementos viraram um desenho. Tá vendo a composição deles aqui, ó? Aqui, aqui e aqui. Vou botar mais pra cá. Certo? Então, ó, o conjunto de elementos geométricos que a gente pensou, tentou organizar, pensamos onde colocar ele espacialmente, o ritmo que a gente quer criar com ele, o que a gente vai fazer, e a gente colocou aqui depois para ver como funciona. Aqui tem uma diagonal, ó, esqueci de marcar ela para cá. Então a gente tem uma vertical para cá, uma outra para cá, né, e uma diagonal para cá. Uma diagonal, vertical, que acabou virando duas, né, vertical e vertical também. Vertical, vertical, a diagonal e uma pra cá. E quebra um pouquinho o ritmo aqui, quebra ali, né? Vai criando. Dentro dessas quebras de ritmo, temos outras. Aqui o galho dessas plantas fazem uma diagonal com o que tá aqui. Cria um equilíbrio também. E veja, tá tudo deslocado daquele centro geométrico do trabalho. Pronto, né? Organizamos o desenho da nossa pintura. Agora que a gente vai começar a pintar. Mas antes de pintar aqui nossos elementos, o que a gente vai pensar? Numa organização de cor. Eu vou continuar com essa ideia aqui dessas cores dos elementos centrais. Minha garrafa, eu vou transformar minha garrafa em azul. Aqui minhas frutas, eu vou pensar em frutas, pode ser tangerina, laranja, que vão repetir para cá. E vamos ver esse elemento aqui, que cor que ele vai ficar. Se eu trabalho num fundo claro, isso aqui vai funcionar. Mas se eu trabalhar num fundo escuro, vamos ver aqui o que vai ficar melhor. Eu tenho vamos ver aqui. Quando eu penso nessa estrutura de cor aqui, ó, um fundo escuro, esses elementos estão funcionando. Agora esse aqui ele se perde. Pode ser uma ideia. Vamos ver se fica bom assim. Vamos comparar agora com se esse elemento não fosse cinza, se ele fosse branco, mais claro. Eu vou ter já outra organização aqui da minha composição. Vocês perceberam a diferença que deu? E eu troquei só uma cor aqui. Tirei uma coisa neutra, né? Isso aqui, essa superfície neutra, de um fundo neutro e botei uma superfície branca. Olha a diferença que deu. Ficou mais claro. A minha composição ficou mais interessante até. Na verdade, quem está chamando mais atenção agora é esse elemento. A minha garrafa azul com as duas laranjas aqui, tangerinas, sei lá, as frutas, né, alaranjadas que a gente vai botar aí na frente, estão chamando bastante atenção dentro desse contraste que elas estão fazendo de complementares, mas aí eu coloquei um branco aqui, ele super chamou atenção. Eu acho que agora ficou mais equilibrado, porque se eu coloco aqui esse elemento pra cá, ela vai pesar toda pra cá, essa composição pesou pra cá, ó. Vai ficar uma coisa grande aqui, um espaço vazio grande. Pesou. Porque aqui tá o maior contraste. Agora, se eu estendo isso aqui um pouco pra cá,
eu faço com que eu use melhor o espaço. Vocês percebem isso? Eu botando aqui, ela tá melhor distribuída, minha composição, dentro desse espaço. E olha que não foi. Agora, a gente não compôs, a gente não trocou os elementos, a gente não mexeu no desenho, a gente mexeu na cor para equilibrar a composição. Então vejam como é importante entender dos elementos visuais, né? A gente falou primeiro dos ritmos que a gente ia pensar para colocar, qual era o ritmo que a gente ia deixar ali, né? A proporção para a gente entender direitinho como é que faz ali, as superfícies, quem são, que a gente foi organizando esses elementos, né? Primeiro do ritmo, depois a gente viu o que eles seriam aqui, que elementos seriam, que superfície a gente estaria pensando. A linha que a gente foi organizando aqui, ó, que a gente já deu uma ideia de volume, começou a pensar aqui. O claro e escuro a gente ainda não tocou na ideia do assunto, mas a gente começou já a pensar aqui na cor. O claro e escuro e a cor a gente vai fazer junto agora pintando, né? Claro e escuro a gente vai pensar da onde vem a luz. Mas na hora que a gente foi pensar a cor também, nessa situação de quem é claro e quem é escuro, ó, se o meu fundo vai ser escuro, se o meu contraste vai ser escuro e eu ponho um elemento claro, a composição fica mais atraente do que se eu colocar um elemento escuro. Olha só, não é verdade? Então, isso aqui também a gente está pensando em cor, mas em contraste também. Então, a gente está falando de dois assuntos aqui, de luz e de cor, que a gente está falando ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai pintar dentro dessa ideia de cá. Eu vou usar esse fundo escuro para conversar aqui com os meus elementos. Gostei disso. Então, essa minha sacola plástica aqui, eu vou deixar ela mais brilhosa. Vou pensar como se tivesse uma luz vindo de cá, desse lado aqui. Vou marcar a luz já. Pra gente não perder ela, pra gente não esquecer. Então vamos agora aqui começar a nossa pinturinha. O fundo é escuro, então eu não vou começar com esse fundo tão forte agora não, vou deixar para trabalhar ele mais pro final. Eu vou começar dando um tom geral nas coisas, tá? Esse desenho vai ficar bem marcado aqui, eu fiz forte o desenho do lápis, ele vai continuar aparecendo, eu não vou apagar não. Mas eu não costumo desenhar assim, eu prefiro desenhar com lápis mais fraco, mais macio. Então vamos lá, vou começar aqui com minha garrafa azul, vou dar uma primeira aguada de azul nela para trabalhar a garrafa. Não vou botar o azul todo forte. A luz está vindo de lá, né? Então vou começar a pintar aqui. Porque eu vou deixar um espaço em branco aqui para fazer contraste. O brilho da minha garrafa. Minha garrafa é azul, ela vai refletir na minha sacola. Eu falei que minha sacola é branca, né? Então, em algum momento, essa minha sacola vai precisar receber um tiquinho de azul. Eu já coloco aqui, porque tá batendo aqui um perto do outro. Eu já vou trazer pra cá. Agora vamos começar com laranjinha. Eu vou fazer tangerinas. Essas minhas tangerinas de cá estão dentro da sacola, né? Se eu quero fazer alguma coisa transparente,
A cor que está dentro da sacola tem que ser menos intensa do que a que está do lado de fora. Senão uma coisa compete com a outra. Então, ó, vamos jogar mais para lá. Agora eu vou trabalhar o fundo. Eu não comecei por ele para não sujar. Agora que eu já dei um primeiro tom nas coisas, eu preciso do fundo até para fazer aparecer minha sacola. Falei que ela era transparente e clara, né? Então é o que vai fazer surgir aqui a sacola pra gente. Vou fazer um tom neutro. Vou pegando umas sujeiras aqui de marrom, mas eles vão acabar desaparecendo. Vou pegar aqui um Payne's Gray, pode usar direto um Payne's Gray, não tem problema. Só para aproveitar o que já tinha aqui na paletinha mesmo. Eu vou começar aqui perto. Aqui talvez, ó, esse fundo possa até entrar um pouco aqui na sacola. Tá numa área mais escura, então eu posso aproveitar essa ideia aqui, de me fazer migrar. Não ficar tão recortado assim. Vou botar uma aguinha aqui, porque eu não gosto de fazer o fundo tão certinho não, gosto dele meio borrado. Tô dando uma aquecida aqui no meu Payne's Gray com o meu Light Red. Perto da garrafa, eu tô dando uma aquecida no fundo. Tô usando o Light Red. Porque a minha garrafa é azul, mais fria. Então vou brincar aqui com quente e com frio. Num cinza, tá vendo? Agora aqui embaixo eu vou começar a mexer no azul, porque vai entrar aqui como, quase como sombra. Da garrafa. Eu vou emendar aqui. Vou dando uma clareadinha nesse fundo aqui pra baixo.
Bom, agora eu vou esperar secar um pouquinho. E enquanto seca o fundo, eu vou pensar aqui um pouquinho na minha sacola. Minha sacola é transparente, certo? Então, esse acinzentado que tá no fundo vai chegar nela. Eu já dei aquela cor, tanto da tangerina quanto da garrafa, porque vai refletir a tangerina porque tá por dentro e a garrafa porque tá do lado. Então, eu vou trabalhar aqui agora um pouquinho do cinza. Então, vamos pensar aqui numa dobrinha. E às vezes aqui uma cor mais forte, um desenho assim mais duro. Aqui quando secar a gente também faz aqui. Pronto, vamos deixar a sacola um pouco assim, senão ela vai ficar muito rabiscada, né? Deixa secar um pouquinho. Vamos fazer aqui embaixo só, escurecer um tiquinho. Dá uma leve reforçada aqui na tangerina. Pronto, vamos deixar assim por enquanto. Vamos fazer agora o desenho da tangerina aqui na frente. Misturei aqui um carminzinho. No laranja, para o laranja ficar mais forte um pouquinho. Esse trabalho eu vou fazer meio manchado, tá? Aqui é só pra... A ideia dele é a gente estudar a composição e criar, né? Fazer a construção da ideia na cabeça. Então é o que a gente tá fazendo hoje. Tô usando o mesmo tom que a gente fez o fundo para fazer essa sombra aqui, porque reflete. O plano também reflete no objeto, então não dá para tirar isso dele. Vai fazer essa sombra, a gente usou esse fundo escuro aqui, eu repeti para cá e aí ele vai acabar conversando também e refletindo, né? Uma coisa vai bater na outra. Então tanto a tangerina vai acabar jogando um pouquinho de cor para baixo, quanto o fundo vai jogar nela, o plano. A sombrinha aqui, vamos dizer que tem uma luz vindo de cá, assim, desse lado. Vamos jogar pra cá uma projeção. Daqui não dá pra ver. Mas esse lado aqui vai ser... Vamos botar cor aqui. Mesma coisa na garrafa. Vamos botar aqui, ó.
Essa parte, principalmente aqui na garrafa, essa parte que é um monte de... É o vidro, né? Que tem uma grossura. Essa parte que é mais escura aqui, que não pega tanta luz. Aqui também a gente pode jogar uma sombrinha. E agora aqui vamos pensar naquela projeçãozinha pra cá. A garrafa é maior, vai sair aqui do... Ela vai chegar pra lá, vai sair aqui da composição. Mas a projeção dela tá aqui. Aonde tem acúmulo de vidro, nessas dobras da garrafa, assim, vai ser sempre um pouquinho mais escuro. Agora vamos lá. Elevar um tiquinho do laranja da sacola, né? Um pedacinho ou outro assim. Vamos pensar aqui num verdinho pra gente botar nas folhinhas. Trabalho mais manchadinho esse aqui nosso. E o verde daqui de fora, um pouquinho mais vivo. Para chamar atenção. Então, assim, estudar composição através da natureza morta é muito mais fácil, porque a gente consegue organizar os elementos, né? A gente vê eles mais claramente. Eu acho que para começar é um bom ponto de partida. O que a gente fez aqui foi criar elementos em cima dos elementos abstratos que a gente pensou. Olha como eu criei uma composição aqui, estudando com vocês a ideia dos elementos e depois eu trouxe a narrativa para ela. Isso já vale como uma obra. Se eu quisesse deixar ela assim, eu também posso. Eu posso conversar com o meu espectador só com essa informação. Mas se eu quero conversar com coisas do nosso cotidiano, quero falar de coisas que acontecem na minha casa, de coisas que estão na minha vida comum, então assim, eu quero usar esses elementos para conversar. Gosto de ir à feira, gosto de ver as cores das flores, das plantas, das frutas, né? Então, do vidro. Então, ó, transparência está aqui. Eu posso ir pensando nisso na hora de conversar com o meu espectador também, não tem problema. Mas não perdi isso, tá vendo? Isso é útil e é o fundamental. Então, só pra gente ter aqui, a ideia é mais pra gente ter uma gênese aqui da construção da imagem. Então, terminamos por aqui nossa conversa aqui com a composição. O que vale agora é fazer exercício, né? O que vale agora é a gente pegar quadros, copiar artistas, ver como é que eles trabalham, estudar esses elementos para poder ficar cada vez mais com a percepção aguçada, certo?